Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro, Jesus não se entregou por um lugar ou por uma instituição ou por uma denominação, mas ele se entregou por pessoas. Por pessoas. Olha o que diz Efésios 5:25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para quê? Para que você entenda que agora você faz parte da família de Deus. Tá certo? Então, os irmãos da quadrangular fazem parte, mas os da Assembleia de Deus também. Entendeu? E olha, irmãos, pasmem com o que eu vou dizer, católico também. Católico também. Porque o céu não é dos evangélicos, o céu é de Deus. Vai entrar lá, é quem Ele quer. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Pastor, mas os idólatras não entram não, deixa que Deus vai ver isso aí. Isso aí, eu não fui chamado para julgar. Eu não fui chamado para denunciar. Eu fui chamado para testemunhar. Então seja uma testemunha. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Amém? Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender. Jesus morreu por pessoas. Para quê? Para que elas façam parte. Ele trouxe para perto e fez o quê? Com que os que não tinham esperança, com que não tinham família, agora fizesse parte da família e tivesse esperança novamente. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, através de Cristo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Aí o texto de Efésios 2:19 que nós lemos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, ou seja, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Aleluia. A família está sendo construída, está sendo edificada. Para quê? Para que Deus habite. Nós estamos aqui reunidos. Começou com um pequeno grupo. Aqui tem os fundadores, depois de Jesus, os fundadores. Eles sabem como começou e a família foi crescendo. E ela está sendo construída. Ela está sendo melhorada, o material está sendo mudado. Para quê? Para que ela cresça como um edifício bem saudável e bem ajustado. Para quê? Para que seja morada para ser morada de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Precisamos compreender isto, irmãos. Aleluia. Como uma igreja que somos, entendemos que uma das grandes barreiras que enfrentamos ao sermos visitados por alguém, ou ao receber novos membros, é desconstruir o sentimento de hóspede que essas pessoas trazem dentro de si. Isso aqui tem sido uma das maiores dificuldades e barreiras que, como família, e no caso aqui, igreja, nós encontramos. Tá certo? Porque, à medida que os membros vão chegando, eles se sentem o quê? Um convidado, um hóspede. E ele permanece. Mas esse sentimento de hóspede e de convidado permanece no coração. Mas ele não é mais um hóspede. Ela não é mais uma hóspede, nenhum convidado. Ela agora é o quê? Membro. Ela faz parte da família. E como membro da família, ela tem agora o quê? Privilégios, mas responsabilidade. Então esse sentimento continua no coração, entra ano e sai ano, a pessoa continua se comportando como um hóspede, como um visitante. Ele não tem obrigação com nada, porque não é assim o hóspede, não é assim o visitante, não há nenhuma responsabilidade para ele. Ele vai só ser o quê? Servido. A Andréia, quando nós vinha de Marabá para cá, aí eu vinha de férias, aí nós ia para a casa da tia dela e fazia almoço e tudo. Ela disse, não, eu estou só de férias, eu sou hóspede, eu não vou fazer nada. Você entende isso? Porque o hóspede não tem obrigação de trabalhar, de fazer nada, mas o membro, ele é e aí as pessoas continuam com esse sentimento.
Aí entra ano e sai ano e não se envolve em nada na igreja ou na família. É aquele membro vampiro. Não tem um membro da família vampiro? 18, 19, 20 anos que o pai tem que dar roupa, a mãe tem que dizer, já escovou o dente, já passou perfume, né? E todas essas coisas, e ele não faz nada. Ele continua lá dentro só dando o quê? Trabalho. E não é assim, porque isso vai adoecer a família. Porque vai ficar pesado demais para algum dos membros. E o trabalho, a tarefa tem que ser dividida entre todos os membros da família. Diga amém. Se você fosse levar 30 quilos, 10 quilos daqui para lá para PA, quem daria conta de levar 10 quilos? Faça assim com a sua mão. Mas ficaria bem pesado, né? Mas se esses 10 quilos fossem divididos por nós todos, cada um levasse um pouquinho, nós iríamos chegar lá tão cansado, como quem ia chegar se levasse só? Vocês entendem? Então, a divisão das tarefas é para que não pese para ninguém. As pessoas estão cansando no cristianismo porque elas estão agindo sozinhas. E Provérbio diz que aquele que acha que vai vencer sozinho já fracassou, já perdeu. Então nós precisamos entender isso. Aleluia. Então, como é que nós fazemos para mudar este quadro? É através do relacionamento. E esse relacionamento, no caso da Catedral da Graça, é através das células, das conferências, dos cultos, de todas essas coisas é que nós vamos mantendo comunhão para que este novo membro possa entender que ele não é mais um hóspede, ele agora é membro. Então ele tem todo o privilégio, ele pode chegar, ele pode conversar, ele pode interagir, mas ele também tem responsabilidades agora. Tá certo? É muito importante isso. Por isso que a célula é um lugar de comunhão, para que seja estreitado esse laço entre os membros da família. Diga amém. Tá certo? Mas se eu tiver o comportamento de hóspede, eu vou sempre querer. Aí nós estamos vendo muitos crentes hóspedes, que eles vão de igreja em igreja, não criam uma identidade, né? Tem um profeta na igreja X, ele corre para lá. Tem uma profetisa na igreja Y, ele corre para lá. E ele sai correndo atrás. Por quê? Porque ele não é membro. Ele é só um hóspede. Ele só quer a bênção. O relacionamento dele é por interesse. E sabe o que é incrível, irmão? Que Jesus diz, usando, claro, que outras palavras, que o hóspede, ou seja, o escravo, ele não vai ficar. Quem fica é o filho. E só é membro quem é? Quem se torna? Quem é filho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, veja o que Jesus diz. Por isso, através das células e dos projetos nós fazemos isso. Buscar interagir com um novo membro para que ele sinta-se parte da família da Catedral da Graça. Sabe o que é importante? Porque num culto, todos nós temos uma responsabilidade, um papel a desempenhar. Por exemplo, eu vou ter que falar isso aqui. Irmãos, tem crente, tem irmãos da igreja que eu não consigo me despedir deles. Porque quando acaba o culto, vem um monte para cima de mim e eu quero cumprimentar o visitante. E eu não consigo. Eu não consigo cumprimentar o visitante, me despedir dele. E quem é para fazer isso? Os membros. Vocês que estão aí. Chegar no visitante, olha, como é bom ver você aqui, eu me chamo fulano, se identificar, olha, você quer conhecer meu pastor? Porque isso vai fazer o quê? Com que essa pessoa se sinta bem. Ela vai se sentir parte, ela diz, olha, eu gostei daquele lugar, as pessoas lá são diferentes, entendeu? Você cumprimentar a pessoa, entendeu? Olha, lá em Marabá, e eu louvo a Deus que está acontecendo aqui. Acabava o culto, meu irmão, o povo não queria ir embora, ficava na porta da igreja conversando. Às vezes a irmã Eli, mas a André e a irmã Rosângela começam ali, e eu e o Evaldo com fome, nós entramos no carro, porque senão elas ficam aí. Isso é lindo, irmãos. Comunhão entre os irmãos. Os irmãos têm suas vidas longe, é nessas horas que eles se veem. Foi por isso que Paulo mandou a mulher ficar calada na igreja, porque elas estavam conversando demais. Ele dizia, olha, você tem alguma coisa, converse fora. Porque elas se passavam um bom tempo sem se ver e queriam botar a conversa em dia na hora do culto. Aí gerou um problema, né? Vocês entendem isso, irmão? Então, é importante que a igreja entenda
Chegou um jovem na igreja, quem vai recepcionar? Os jovens da igreja. Chegou uma irmã na igreja, ou um visitante, quem vai recepcionar? As irmãs. Chegou um homem, os homens da igreja, porque nós somos uma família ela faz isso, não é verdade? Ela chega, ela convida, ela faz com que a pessoa se sinta o mais à vontade possível. Lá na loja que eu trabalhava em Marabá, toda vez que entrava um funcionário novo, eu chegava e disse, você vai tá fazendo o quê? Não, é que eu vou começar a trabalhar aí. Aí eu disse, rapaz, muito bem-vindo, o meu nome é Antônio, né, seja bem-vindo, boa sorte e conte comigo. Que você precisar. Ou seja, aquele sentimento de fazer parte começava a nascer no coração da pessoa logo por causa dessa atitude. Porque tem pessoas que estão na igreja há muitos anos e não se sente parte da igreja, irmãos. Claro que tem aquilo também que ela não deixa, né? Há o dois lados da moeda, tá certo? Então, é através dessas coisas que nós iremos quebrando e fazendo com que a pessoa perca esse sentimento de hóspede e passe a se sentir agora parte, membro, pertencente a esta igreja, à família, tá certo? É como você vê uma pessoa, quando foi, a moça foi apresentar o namorado para a família, lá na casa da minha sogra é show de bola, meu irmão, coitado. Eu não queria estar na pele, meu irmão, não queria, porque nós somos terríveis. Aí tem o nenego, e lá a briga é para quem é o mais velho, eu sou o mais velho dos genros. Aí o nenego, olha, eu estou perdendo para o Antônio, mas porque uns largou a minha cunhada, né? E aí a gente começa a zoar uns com os outros lá. E a pessoa fica sem graça, rapaz, eu tenho pena. Mas não é assim, a pessoa fica toda, até depois de uns tempos, ela se sentir parte daquela família e tal. Então, o papel dos membros é muito importante para que isso seja quebrado. Para que a pessoa se sinta parte o mais rápido possível. E o sentimento de hóspede do membro precisa sair do coração, ele agora é membro. É parte da família, agora sois famílias, família de Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. O momento da comunhão, irmãos, a família é muito importante. Para quê? Para a construção de laços de amizade. É por isso que uma família muitas vezes não é forte, porque os irmãos, seus membros, não são amigos. Não há uma interação entre eles, não existe comunhão. E o propósito da comunhão é isso, é aumentar esses laços. Sabe? Eu, depois de um tempo, eu desenvolvi um comportamento com a minha esposa que eu não tinha no começo do meu casamento. Todas as vezes que é possível, nós nos sentamos pela manhã em casa e tomamos café junto. Começamos a conversar de qualquer assunto, da Bíblia também. Muito mais da Bíblia mesmo, que eu gosto de conversar é sobre isso. Isso foi desenvolvendo algo em nós que nós não tínhamos. Então, é na comunhão que esses laços vão se fortalecendo. Tá certo? A falta da comunhão faz nós nos distanciarmos uns dos outros. Na comunhão, esses laços se fortalecem, esse vínculo psicológico se fortalece, e nós passamos a nos conhecer intimamente, saber o que um gosta, o que o outro não gosta. É nisso. Por isso é tão importante nós mantermos comunhão. Hebreus capítulo 10 fala que nós não devemos deixar de congregar com os irmãos e nem de reunir. Ó, não deixe de congregar e nem de se reunir como igreja. Então, nós temos que nos reunir como igreja. Hoje nós estamos nos reunindo como igreja, mas congregar, hoje nós não estamos congregando. Nós estamos nos reunindo como igreja. Congregar é quando a gente vai na casa uns dos outros. Tomar aquele café, orar, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre a vida do irmão, conversar com o irmão, como você está. Isso é congregar. Amém, irmãos? Vim aqui, porque é no congregar que o sentimento de apreço nasce no coração. Você vai na casa da irmã Vilma porque há um sentimento por ela. Aí você está congregando. Aqui há pessoas aqui que nós nem nos conhecemos direito. Então aqui nós só estamos reunidos. É possível nos reunirmos sem congregar. Num determinado momento eu posso até trazer um estudo até mais preciso sobre isso. 3 coisas que tem que haver no coração dos que estão reunidos para poder determinar se eles estão congregando ou não. Tá certo? Uma delas é um profundo sentimento, apreço uns pelos outros. Tem irmão dentro da igreja que está intrigado um com o outro, irmão. Ele não está congregando, não. Ele está se reunindo, mas congregando não está, não, irmão. Tá certo? Aleluia.
Então não há como falar sobre isso sem falar sobre... Quais são os benefícios, então, de se fazer parte da família? Primeiro, o primeiro benefício de fazer parte da família é para o próprio membro da família. É o primeiro benefício. Que benefício é esse? Ó? Ao pertencer à família, e no caso aqui, em especial, a família de Deus, você se torna um membro do corpo vivo e eficaz de Deus. E o que é que isso vai fazer? Isso vai acontecer quando estamos enganjados no serviço do reino, ficamos repletos de satisfação e alegria. Este é um dos benefícios para alguém que faz parte da família de Deus. Aleluia. Ele agora pertence, ele é um membro do corpo vivo e eficaz. Tá certo? E principalmente, quando esta pessoa se enganja no serviço do reino, ele vai se tornar uma pessoa repleta de alegria. Aleluia. Olha só, porque quando isso acontece, nós somos impelidos, ou seja, incentivados, encorajados, tá certo? Por que não dizer ordenados por Deus a praticar a palavra e nos tornarmos mais responsáveis e ativos para com a obra de Deus. Uma pessoa que não é membro, ou que não entende que é membro, ele perde esses benefícios. Por isso que você vê muito crente triste e infeliz. Porque quando eu passo a trabalhar de forma voluntária, como membro, o meu coração vai se encher de alegria. E aí o que é que acontece? Através do Espírito Santo, eu vou ser incentivado a viver a palavra, estudar, viver ela, tá certo? Contribuir no reino, na obra de Deus, com os meus dons, com os meus talentos, sendo sinônimo o quê? De crescimento. Aí, através disso, o que é que vai acontecer com a igreja? A igreja vai crescer. Por quê? Porque agora chegou um novo membro, inteligente, com talentos, com atributos que os outros não têm. Ele veio agora para somar. Quem é que vai ganhar com a chegada desse novo membro? A família. Não é assim quando um filho nasce? Todo mundo celebra, a família ficou maior, com a mais linda, e esse membro agora, ele vai ter o quê? Parte. E agora ele vai servir a família, com tudo o que ele tem. E esta família vai se tornar uma família forte, saudável, e construir uma sociedade melhor. Por falta desse entendimento, é que a sociedade é frágil, porque as famílias não são saudáveis e nem fortes. Então, o primeiro benefício de fazer parte da família de Deus é para o próprio membro, é para a própria pessoa. Ela precisa entender isso. O segundo é para o corpo todo, para a igreja. Você começa a aplicar suas habilidades, seus dons, os seus talentos para que a igreja cresça, fazendo com que o corpo cresça e se desenvolva. Então, se o membro não entender esse papel, o que é que vai acontecer? O corpo dele, a igreja, vai sofrer. Haverá um dano, porque o membro não está contribuindo. E o membro que não contribui, irmão, é porque ele ainda não entendeu que ele não é mais hóspede. Deixou de ser hóspede, agora ele é membro. Entendeu agora? É por isso que as pessoas dizem, não, mas eu não vim fazer nada, eu não sei fazer nada. O meu chamado é para ficar no banco. Essa pessoa não entendeu o que é ser membro de uma família, de um corpo. Ela não entendeu. Mas eu não sei pregar, mas você sabe falar, sei. Então diga, Jesus te ama, quer te salvar. Amém? Existem muitas formas de servir. O apóstolo Paulo fala aos coríntios que há muitos dons diferentes, mas quem dá os dons é o Espírito Santo. E que há muitos trabalhos, muitas formas de servir, mas é ao mesmo Senhor que nós servimos. E há diferentes formas de se executar o serviço, ou seja, de fazer o serviço, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos aplaudir o Senhor? Então, a forma que eu tenho de pregar não é a mesma forma que o pastor Afonso, que a irmã Nancy, que a irmã Priscila, que a irmã Rosângela tem. Eu não sou melhor que eles, nem eles melhor que eu. São só formas diferentes de executar o serviço. Você entende isso? Uns são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres.
Todos eles juntos trabalhando para o crescimento da igreja, do corpo, para a edificação. O membro precisa entender isso. Por que as famílias hoje têm tanta dificuldade para sobreviver? Por causa da individualidade. Cada um fazendo por si. Uma família com 10 membros era para estar vivendo bem. Depois de uma certa idade, os 10 membros, 5 trabalhando, juntando as finanças para o bem da família, essa família vai viver bem, sim ou não? Vai. Mas aí o jovem começa a trabalhar, o dinheiro é dele. A esposa trabalha, o dinheiro é dela. O marido trabalha, é ele que vai sustentar toda a casa. E aí essa família vai padecer, sendo que ela já tem em mãos recursos para ter uma vida confortável, financeiramente falando. Mas por falta de haver essa ligação psicológica dos membros, essa individualidade tem imperado, e quem tem sofrido é o corpo, ou seja, a família. A mesma coisa é a igreja. Vocês conhecem pessoas, têm acesso a pessoas que eu nunca vou ter. Então vocês têm que pregar para elas. Vocês têm que convidar elas. Vocês têm que trazer elas para Jesus. Amém? Quando o pastor Afonso começou a visitar, mas a Nancy e as outras pessoas, algumas pessoas que não estavam mais vindo para a igreja voltaram. Os membros se levantaram e foram fazer o quê? Aquilo que é papel deles como membro. E é tão prazeroso, sim ou não? Tem sido bênção para vocês que estão indo, sim ou não? Porque é melhor dar do que receber. É a Bíblia que diz isso. Amém? Então é preciso que você entenda isso. O primeiro benefício é para o membro, o segundo é para o corpo, que vai crescer através das habilidades, dos dons e dos talentos deste novo membro, que está sendo agora aplicado à igreja. Tá certo? Você passa a ser um instrumento nas mãos de Deus para realizar as diversas obras. Assim, você une o seu propósito ao propósito maior, ser uma igreja atuante e relevante para transformar a realidade ao seu redor. Não podemos encerrar essa... Eu não posso, irmão, deixar de falar esta noite, sem antes falar de algumas coisas muito importantes. Como, por exemplo, os danos que são causados às pessoas que não conseguem superar o sentimento da falta de pertencimento. Eu estou aqui, mas não me sinto daqui. Há um dano, ou danos que é causado nela. Tá certo? E eu vou concluir em cima disso. Vou terminar hoje bem mais cedo. Primeiro dano, a pessoa sente-se um peixe fora d'água. E quando você sente um peixe fora d'água, você não consegue nem conversar. Você fica todo sem graça, constrangido, não é? Então, uma pessoa que não entende que ela pertence a um lugar, ela se sente um peixe fora d'água. Tá certo? Segundo dano, ela não encontra motivação para estar junto aos eventos e programações. Essa tem sido uma das grandes dificuldades que nós temos encontrado nas nossas congregações. Tem evento na sede, vai 1 ou 2 irmãos daqui. Porque ainda não entendeu que faz parte da Catedral da Graça. E isso é um problema que eu, como pastor da congregação, tenho enfrentado. Mas o pastor da Bairro Texas também tem enfrentado. Tá certo? Eu vejo em outros ministérios um pouco diferente. Né? Abriu-se uma igreja no meu bairro da Assembleia de Deus e não falta irmão. Os membros vão para apoiar. Entendeu? Isso é uma individualidade que a gente vê. Isso vem da onde, irmão? Isso vem da família, de dentro de casa. Porque os membros não se apoiam em casa. Né? Faz um aniversário, não vai. Se bem que não der para comer, a gente vai, que a gente é bom de boca. Aleluia, glória a Deus. Mas você entende isso, irmão? Por não entender, a pessoa começa a faltar, ela perde a motivação para estar juntos. Seja onde for, qualquer evento que envolva as programações. Terceiro, passam pelo sofrimento, passam por sofrimentos espirituais. Por não se sentir parte, passa por sofrimentos espirituais. E muitas vezes, sozinho. Não pede nem ajuda. Está sofrendo, padecendo e ninguém sabe. Principalmente o pastor. Tá certo? Quarto, custam vencer lutas, porque se sentem sozinhos. Por não se sentir parte, as batalhas que elas poderiam vencer mais rápido, leva mais tempo, porque ela acha que está travando sozinha. Ontem, eu conversando com o meu pastor,
que é que ele falou? Ele falou assim, ore por mim, eu estou escrevendo um livro e eu preciso das suas orações. De repente, a gente traz ele para o lançamento do livro dele aqui, vamos, né? De repente, Deus abre essa porta. É um homem de Deus, por que não dizer um santo homem de Deus? Não conhecia um homem tão santo como aquele dali. Pode ter até mais, mas ele... Pastor Glaudinei Furtado de Lima, muito humilde, apesar do vasto conhecimento que aquele homem tem. Então, essa pessoa, por não se sentir parte ou pertencer, ela vai travar suas lutas sozinho, e aí ela vai ter trabalho para vencer. Vai demorar, porque é melhor que sejam dois do que um, não é verdade? Tá certo? Encontram dificuldades em cumprir o ID e trazer outras pessoas. Afinal de contas, não é minha responsabilidade. Quem tem que ganhar almas é o pastor, não é? É incrível, né? Porque o pastor não é obrigado a ganhar alma. Você não vai ver na Bíblia pastor sendo obrigado a ganhar alma. O serviço do pastor é pastorear. Quem ganha alma é aí. Quem é que produz ovelha? Ovelha. Ovelha produz ovelha. Então, se vocês não entenderem isso, vai ser difícil, vai ser difícil. Apesar de ser Deus que faz as coisas agir, as ovelhas precisam fazer a parte dela. Diga amém. Por causa disso, o pastor não deve ganhar, mas o pastor também é ovelha. Aos olhos de Deus, ele também é ovelha, então ele também tem que fazer a parte dele. Diga amém. Aleluia. Mas essa pessoa vai encontrar dificuldade em cumprir o ID do Senhor e trazer outras pessoas. Sexto, ficam estagnados no ministério, sem saber para onde ir. Eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que eu devo fazer. Por quê? Porque não se sente parte. Porque se você se sentir parte, você sabe o que fazer. Você sabe. Eu me lembro quando eu jogava bola, que os caras iam me convidar. Você joga onde? Eu digo, dentro das 4 linhas. É aí, eu não jogo lá fora, mas dentro da linha pode me colocar. Não é sério, meu irmão, do meio para frente, pode me colocar. É mesmo, é. Eu sabia, eu jogava bola, eu entendia isso. Então, se você entende que você faz parte, irmão, você sabe o que você vai fazer. Você sabe o que você vai fazer. Você sabe suas habilidades. E está lá o Espírito Santo te convidando, te convocando para fazer isso. Amém? E por causa de não se sentir parte, o que é que ela faz? Ela vai começar a visitar outras igrejas. E aí ela não vai criar uma identidade. Ela vai ficar cheia de remendos. Vai num canto, ouve uma coisa. Vai no outro canto, ouve outra. Vai no outro, ouve outra. Aí se torna um Frankenstein espiritual. O que é um Frankenstein espiritual? O braço de um, a perna de outro, a cabeça de outro, e é um ser feio de se ver, não é? Por quê? Porque ele não está inserido num único contexto para ser educado e crescer de acordo com as tradições, com os valores e com os princípios daquela família que ele foi inserido. É o crente macaco, vive de galho em galho. O problema é que cai, né? Cai, e a queda é feia. Tem um vídeo aí do macaco que vai saltar, né? Ele erra o cálculo e taca-se no chão. Meu Deus. Então ela não consegue mais parar em nenhum lugar. Não consegue também ser fiel nos dízimos e tem regularidade nas ofertas. De vez em quando oferta. Porque crente não oferta, né, irmão? Crente dá dízimo, mas não oferta. E eu falei esses dias aqui, o dízimo é um gesto de gratidão, mas a oferta é um ato de fé. É na oferta que nós prosperamos financeiramente. Claro, desde que nós saibamos administrar nosso dinheiro, viu? Se não souber administrar, não adianta. É como dar para uma criança e ela vai jogar fora. Tá certo? Essa pessoa não se sente parte porque ela tem compromisso. Tem compromisso. E agora é incrível porque não é sobre isso que eu vou pregar, então não vou falar. E ela termina o quê? Terminam se frustrando, terminam frustrados e tristes por não conseguir criar raízes em nenhum lugar. Tudo que essa pessoa vai fazer, irmãos, é ficar triste. Perder a motivação e abandonar. Por quê? Porque ela não entendeu que ela é parte.
Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Veja o que Jesus disse. Agora vocês são povo. Agora vocês são família. Agora vocês fazem parte. Há privilégios, mas há responsabilidades. Quais são, pastor? Você deve evangelizar. Você deve honrar o nome do pai desta família, que é Deus. Você deve ser obediente ao irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Precisamos compreender isto, tá certo? E criar laços. Criar laços. Laços que nos levem a valorizar a família. Eu quero convidar você a rever o seu conceito como membro da família cristã, que é a igreja, mas da família sua em casa. Em casa. Lá na sua casa, valorize seus pais. Valorize sua família. Faça com que eles se tornem pessoas melhores, porque Tailândia precisa de famílias